Olá, bom dia meus queridos, bom dia meus irmãos aqui de Teresina, Piauí e do Brasil e do mundo, né? Quero mandar aqui um alô todo especial antes de começar para os meus amigos, para os meus irmãos pescadores. Um abraço aí para o Lourinho, alô Lourinho, um abraço aqui para o meu irmão, para o meu vizinho, o meu irmão Fred. Um abraço, meu irmão, para você aí. E dizer que nessa manhã você vai ser liberto. Você vai ser liberto porque inclusive o título dessa mensagem é Culto de Libertação. Porque você vai ser liberto hoje. Você vai ser liberto hoje na mente. Hoje você vai entender que Jesus te libertou. E que não é mais obrigado você a viver debaixo dos rudimentos dos judeus, da lei judaica. Não é mais obrigado você viver como um judeu, vivendo a lei de Moisés. Beleza? Então vamos lá. O assunto dessa manhã é para te dizer que você vai ser liberto. Nós vamos começar aqui lendo a Bíblia em Gálatas 5. Nós vamos ler aqui do 1 ao 6, tá bom? Acompanha aí você também, ok? E antes de começar, se você deixe seu like, tá bom? Deixe seu like aí para que mais pessoas venham ver e assistir esse vídeo, para que ele se liberte também, tá bom? Um abraço aí para todos os meus irmãos católicos, meus irmãos evangélicos, para todos os irmãos. E vamos lá. Gálatas 5, capítulo 5, vamos ler do 1 até o 6, tá bom? Diz assim: para a libertação foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme e não vos submetais de modo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vós deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico e digo a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei de Moisés. Escute bem. De Cristo vós desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Observai bem isto. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Isto aqui é uma prova, meu amado irmão. Isto aqui é mais uma das provas de que todos os nossos irmãos que vivem a lei, praticando a Torá, praticando o jejum de passar fome, praticando o batismo nas águas, Isso é mais uma prova de todos aqueles que fazem aquelas coisas que Jesus fez e cumpriu e aboliu. Todos os irmãos que vivem hoje pensando que está debaixo da lei de Moisés e vivendo a lei de Moisés como se fosse para viver, ele está enganado, porque o que Cristo deixou para nós vivermos hoje foi a graça de Deus. Ele disse que na graça o fardo é leve, o fardo é leve. Então, viver a lei de Moisés é viver sem entender que Cristo aboliu, cumpriu ela e aboliu, deixando para nós a graça de Deus, meus amados irmãos. Então aqui Paulo ele deixa bem claro que aquele que quer se justificar pela lei de Moisés não entendeu o que Cristo fez por ele. Todo homem que quer se justificar pela lei de Moisés está vivendo como um judeu que não entendeu que ele já veio pela segunda vez e salvou. Ele veio pela segunda vez e salvou. Por isso que eu digo que hoje você vai
ser liberto na mente, porque espiritualmente você já foi. Ele diz em várias passagens que nós já fomos libertos, que ele libertou, que Jesus veio e libertou toda a humanidade espiritualmente, né? E que hoje todos nós temos um espírito salvo, temos o Espírito Santo em nós, e que é exatamente o que está salvo. Tem mais passagem para provar e dizer, mostrar aos irmãos, para que os irmãos entendam que foram realmente libertos da lei. Olha, vamos ver bem aqui, 2 de Coríntios 3,14. Vamos ver aqui, 2 de Coríntios 3,14. 2 de Coríntios 3,14. Vamos ler o que ele diz. Olha. Mas os sentidos deles se abortaram, pois até hoje, ao dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido, foi removido todo os rudimentos da lei, né, que era do antigo pacto. Todo o antigo pacto e seus rudimentos foram abolidos. Hoje não existe mais um pecado que tirava a condenação, não existe mais. Não existe mais essa história de você batizar nas águas, né? Batizar nas águas para tirar o pecado, porque o último batismo que ele fez foi o batismo no seu sangue, foi o batismo no seu sangue, né? Então, isso são muitos motivos, meus amados irmãos, que faz com que você entenda que a lei de Moisés, para nós hoje, não tem motivo algum para viver a lei de Moisés. Viver a lei de Moisés, meus amados irmãos, é viver fazendo coisas desnecessárias, fazendo e praticando coisas desnecessárias, como buscar o Espírito Santo, né? Esse é o nosso intuito, é o meu intuito aqui no Piauí, falar para os irmãos aqui do Piauí, de Teresina, principalmente desse estado, que viver a lei de Moisés é fazer coisas desnecessárias, fazer coisas que não é necessidade de fazer. Hoje nós temos que adorar Ele, adorar a Deus, se reunir para adorar a Deus, pelo que Ele já fez por nós, né? Pelo que Ele já fez, que foi morrer na cruz e deixar nós salvos, né? Deixar todo ser humano com o Espírito Santo, que é o que está salvo em cada um. Nós hoje praticamos obras da carne, né? Que isso não tira a salvação. O que eu faço de errado hoje não tira a salvação que Deus nos deu. Que a salvação é um dom, e os dons são irrevogáveis. Amém, meus irmãos? Por isso, esta é a minha missão, e a missão de muitos irmãos que estão pregando o Evangelho, convidando os irmãos para vir adorar a Deus, para viver uma vida saudável, uma vida como um filho de Deus, como realmente um filho de Deus tem que viver, adorando a Ele, sabendo que está salvo por Ele, né? Espiritualmente. Nas obras da carne nós não estamos salvos, nós estamos dispostos a cair no erro qualquer instante, cometer um erro, não que este erro seja pecado, porque nós não vivemos mais debaixo da lei de Moisés. Quem comete pecado, quem acha que comete um pecado, essa pessoa está achando e vivendo que vive debaixo da lei de Moisés, mas ele não entende que não vive mais, nem ele mesmo entende ainda, entendeu? Mas não é por isso que vamos condenar, que vamos dizer que ele está errado, não. O importante de tudo é que ele está adorando a Deus, mesmo vivendo esses sacrifícios da lei de Moisés.
esses rudimentos, né? Estas muitas outras coisas da lei que não justifica mais fazer. Mas não é por isso que vamos estar brigando uns com os outros, dizendo que ele está errado. Não, ele está fazendo coisas desnecessárias. Mas o importante é que ele está adorando a Deus, né? Em certo momento ele adora a Deus, então isso é bom. Ele está buscando viver em paz, isso é bom. Está buscando andar como um filho de Deus, isso é ótimo. Então é isso que nós temos que passar. E eu ensino isso que Deus deixou através de Jesus, né? Para ler mais um capítulo, mais um versículo aqui, você pode ler o capítulo todo, certo? Mas eu vou deixar mais uma mensagem que diz que o ministério da letra que mata era exatamente a lei de Moisés. Você pode conferir em 2 de Coríntios 3,7. 2 de Coríntios 3,7, né? O ministério da condenação e da morte era exatamente a lei de Moisés. Você pode conferir em 2 de Coríntios 3,9. Confira lá na sua Bíblia, porque isso não está só na minha Bíblia aqui não. Está na sua aí também. Bom, agora, muitas pessoas não entenderam, isso é normal, né? Muitas pessoas não entenderam. Ainda hoje vivem pregando a lei. Mistura a lei com a graça e não sabe fazer a separação da lei com a graça. Mas nós temos que saber separar o que é graça e o que é lei. Porque a lei foi abolida por Cristo, né? Foi abolida por Cristo. E são muitas outras passagens, muitas passagens. O nosso batismo hoje é como está escrito em Romanos 6:3. Em Romanos, capítulo 6, versículo 3 ao 5, você vê lá que o batismo que ficou por último foi esse. O último batismo que teve e que ficou valendo até hoje foi o batismo com o sangue de Jesus. Esse foi o batismo. Que lavou, purificou, tirou todo o pecado. Esse foi o último batismo que teve, né? O último batismo que foi deixado por Deus foi o de Cristo, com o seu sangue regenerador, que lavou, né? Então é isso, meus amados irmãos. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, compartilhe para mais irmãos, né? Quero deixar um abraço aqui para o meu amado irmão José Luca, né? É meu vizinho aqui. E para todos os amados irmãos, né, que estão ouvindo esse vídeo nesse momento, para todos os meus irmãos, né, um abraço, até a próxima e vamos adorar a Deus pelo que Ele nos fez. Amém? Estamos juntos, até a próxima, um abraço, coração. Fiquem todos na paz.